Então vamos lá, pessoal. Como eu falei aqui, primeira parte, uma parte mais teórica, né, que foi o que a gente viu até agora, tá? Então vamos lá. Questão 1, no mercado futuro, um hedger, né? Então ele quer saber aqui, essa expressão hedger, aqui agente de mercado, a gente está se referindo, né? É alguém que está investindo em derivativos por quê, né? Então hedge é proteção, né? Então alguém que é considerado um hedger é porque está investindo no derivativo, né? Para tentar proteger alguma coisa que ele tem, né? Um produto, uma carteira de investimento, um ativo na empresa, né? Então, é o que está na letra A, né? Procura travar o preço de seu produto garantindo determinada margem de lucro. Essa é uma possibilidade, né? Quando a gente falou lá do exemplo na aula da laranja, tanto o comprador como o vendedor ali daquele contrato, os dois estavam fazendo visando proteção. Nem sempre vai ser assim, né? Às vezes você vai ter numa ponta alguém que está entrando no mercado para se proteger e outro que está entrando para especular. Né? Lembra que o contrato ele tem comprador e vendedor, ponto. Né? Se eu estou entrando para me proteger ou especular, é problema meu, né? Não é do contrato, ok? Então, né, arbitrar é outra estratégia, né? Arbitrar é um outro tipo de operação no mercado. Procura alavancar o preço do seu produto aumentando margem de lucro. Não, né? A alavancagem normalmente é o especulador. Tá? E aí, normalmente, uma empresa não deveria usar derivativos para isso. A gente tem alguns casos, como o da Sadia, que operou opções, a gente vai ver esse assunto em breve. Ela operou especulando e quebrou. Né? A Sadia ela quebrou ali, depois foi comprada pelo Perdigão, e aí tem toda a história, né? E aí, procura travar o preço do seu produto, essa primeira parte está correta, arcando com os riscos decorrentes dessa operação alavancada. Como a gente falou, quem está se protegendo não está entrando no derivativo para acertar uma direção. Né? Ele está se protegendo da alta ou da baixa, mas para compensar um produto, né? Uma mercadoria, um passivo, um ativo no balanço da empresa, ou uma carteira de investimento. Então, esse cara ele não está se alavancando, ele está protegendo. Né? Não faz sentido falar de alavancagem para um hedger, ok? Questão 2, né? A principal diferença entre o mercado futuro e o mercado a termo é, né? E aí, na letra A, contrato a termo são padronizados, está errado, né? Quem é padronizado é o contrato futuro. No mercado futuro não é necessário garantia, sim, sempre vai ter exigência de margem de garantia, né? O termo normalmente não tem, tá? Depende do que as partes acertarem entre elas. No mercado a termo existe ajuste diário? Não, a princípio o mercado a termo a posição ela só é ajustada no vencimento, a liquidação é apenas no vencimento. E D, no mercado futuro, os contratos são padronizados, né? Aí, letra D é a resposta correta. Sobre o sistema de ajuste diário das posições, qual é a alternativa correta, né? Só é utilizado em casos específicos e especiais em que são exigidos? Não, né? A gente não falou disso. Vamos seguir. Trata-se de um mecanismo que emprega segurança adicional na liquidação dos contratos a termo? Não, né? Na liquidação dos contratos futuros. Trata-se de um mecanismo que emprega segurança adicional na liquidação dos contratos futuros, tá? E deu mercado de opções e não ocorre ajuste diário. No mercado de opções tem outra dinâmica que a gente vai ver, tá? Lembrando, tá, gente? Isso já chegou a aparecer em prova. Ele pergunta quem é, né? A margem de garantia é constituída a favor de quem, tá? Essa questão que ela pode ser ambígua, mas assim, na visão geral, a margem de garantia é constituída a favor da B3. Por quê? Porque se a B3 garante a operação entre as partes, antes de chegar na corretora e no cliente, né? Porque a estrutura é assim, né? Cliente, corretora, B3, né? Então, o cliente opera através da corretora, a corretora opera dentro do sistema da B3, assim, de forma mais complexa. A garantia, ela é feita, né? Ela é constituída a favor da B3, porque a B3 é a contraparte, né? É diferente se fosse um contrato a termo, que a garantia seria constituída a favor das partes. Mas aqui no contrato futuro, a garantia é constituída a favor da B3, porque como ela toma esse risco de contraparte, então a garantia é para caso ela precise, ok? Beleza? Um determinado investidor está acreditando em um cenário de alta no mercado de ações, mas não dispõe de recursos para adquirir à vista o volume de ações que gostaria. Para se beneficiar desse cenário de alta, utilizando o mercado de derivativos, este investidor deve. Então, aqui é um especulador, mas aqui não faz diferença, tá? Só está dizendo que ele precisa, ele quer se posicionar no mercado, né? Por isso que especulação também é chamada de posicionamento, tá?
Então, está lá na apostila especulação ou posicionamento, tá? O que é que ele pode fazer, né? A questão principal aqui é se ele vai usar derivativo para se alavancar, porque ele não tem o recurso total que ele precisa para adquirir o que ele queria, mas a principal questão aqui é, ele deve ser comprador ou vendedor, né? Então, ó, ele está acreditando em quê? Numa alta de preços, né? Lembra que o contrato é para liquidação lá no futuro. Então, faz aquela perguntinha, se eu acho que o preço do imóvel vai subir, ou o preço das ações vai subir, eu compro ou vendo o derivativo? Eu compro, né? Então, resposta letra C, tá? Então, comprar e vender não faz sentido, porque se eu compro ações a termo e vendo índice futuro, eu posso estar acabando neutralizando a estratégia, né? Vender futuro ou ações a termo seria para uma queda, vender futuro apenas também seria para uma queda. Então, eu tenho duas alternativas aqui, que é comprar o índice futuro ou comprar ações a termo. São duas formas de se posicionar para uma alta de mercado, ok? Quinta questão, o arbitrador é um participante do mercado de derivativos que tem como objetivo, né? O arbitrador ele não existe apenas com derivativos, mas acontece muito porque os derivativos permitem uma liquidez maior para operar nesse mercado, tá? Então, o arbitrador, ele basicamente, ele busca ganhos em distorções de mercado, né? Em diferença de preço, tá? Então, procurem sempre, se aparecer arbitragem ou arbitrador numa questão, procurem uma alternativa que traga alguma coisa em relação à distorção ou diferença de preço, é o que está na letra B, obter vantagens financeiras em função das distorções de preço dos ativos em diferentes mercados. Vamos só ler as outras alternativas para vocês me ajudarem a identificar o que é que a gente tem nas outras alternativas. Utiliza um contrato derivativo para proteger uma posição que possui no mercado à vista. Isso é um hedge, né? Por exemplo, um gestor de fundo tem posição em ações, um fundo de ações tem que ter no mínimo 67% em ações, como vocês vão ver, e aí ele acha que o mercado vai cair, ele precisa se proteger. Ele não vai poder vender todas as ações, mas ele, por exemplo, pode usar um derivativo lá para proteger da queda, né? Vendendo, por exemplo, o índice, isso protegeria ele. Tá? Então, a letra A é um exemplo de hedge no mercado financeiro. Tá? Utiliza os derivativos com a finalidade de tomar uma posição alavancada em relação ao preço de algum ativo, potencializando ganhos caso esteja correto sobre a direção do mercado. Né? Isso aqui seria uma definição de especulação, né? Ele está tomando uma posição, né, se alavancando e tentando ganhar caso esteja certo, né? Só que aí, claro, que se ele tiver errado, ele pode perder, e se ele tiver alavancado, pode perder além do que ele tem de dinheiro. E D, procura neutralizar o risco de variação de preço de alguma mercadoria que pretende negociar a sua empresa. Então, ó, mais uma vez um exemplo de hedge, né? Só que em vez de ser um hedge de um investidor, por exemplo, é o hedge de uma empresa, né? É o hedge de uma empresa que tem um produto para negociar, como a história lá da laranja, ou um importador, exportador que precisa se proteger da variação de dólar, e aí ele usa o derivativo para neutralizar esse risco, ok? Então, encerramos aqui a correção da primeira parte de derivativos.